Boa tarde a todos. Gostaria muito de agradecer o convite, né, e dizer a todos que eu me sinto muito honrada por essa oportunidade de estar compartilhando o nosso projeto de extensão, né, atualmente chamado Clínica de Nutrição para Adultos, para vocês, e eu espero que a gente possa ter uma troca aqui nesse momento, ok? Bom, esse projeto de extensão, atualmente ele se chama Clínica de Nutrição, né, mas ele já é um projeto que já existe há muitos anos, desde 2006, quando eu entrei na Unirio, e antes de eu entrar na Unirio, eu já tinha alguma experiência com a criação de ambulatório em duas universidades federais, né, na Universidade Federal da Bahia e na Universidade Federal do Brasil, né, que é o UFRJ. Tive a experiência de estar fazendo atendimento ambulatorial com vários pacientes e em duas faculdades particulares, né, a Faculdade Arthur Saerp Neto, a FASE, e a Centro Universitário Plínio Leite, a Unipli, onde eu tive a oportunidade de, ao ministrar a disciplina de nutrição clínica, eu pude fazer também a criação deste projeto também de extensão e inauguração, né, da clínica de nutrição, de uma clínica de nutrição nessas duas universidades particulares. Então, quando eu entrei na Unirio em 2006, eu já tinha alguma experiência ambulatorial e sentia muito a necessidade de estar fazendo, né, dando seguimento a essa minha atividade que eu já gostava bastante, que eu conseguia aplicar, né, a teoria da nutrição clínica nos nossos pacientes e está ajudando nossos alunos a estar entrando no mercado de trabalho de uma forma com contato com uma prática, tá? Então, atualmente a gente tem esse projeto de extensão que já tem 14 anos, né, na Unirio, tá? E ele faz parte da Escola de Nutrição, ok? E até ano passado ele ocorria, né, no Laboratório de Avaliação e Atenção Nutricional, ok? Bom, em 2006 eu gostaria de fazer um breve histórico desse projeto, né? Em 2006 foi quando ele foi criado, ele tinha um outro nome, nós chamávamos de Atenção Nutricional à Saúde de Adultos. Esse projeto ele ocorria no Hospital Universitário Gafreguini, que é o hospital escola da nossa universidade. Desde 2006, 2007, nós tínhamos vários alunos de iniciação científica, pesquisa, de projeto de extensão, porque nessa época eu desenvolvia dois projetos, um de pesquisa e um de extensão, além de alunos de estágio de nutrição social, ok? À medida que o tempo foi passando, nós fomos aceitando também alunos voluntários por conta da quantidade pouca de vagas que nós tínhamos, né, com remuneração, né, tanto para extensão quanto para pesquisa, e a gente percebia que muitos alunos gostariam, né, gostavam na época de ter esse contato para ter um pouco mais de prática, ok? Em 2015, então, foi quando nós tivemos a primeira experiência de receber um aluno externo, era uma aluna de uma faculdade particular, que nós aceitamos, né? Ela se inscreveu numa disciplina e ela conviveu 2 anos, né, nesse ambulatório, com muitas contribuições, mas ela aprendeu bastante. Em 2017 foi quando nós começamos a receber alunos de curso de pós-graduação, então também nutricionistas formados que gostariam também de pegar um pouco de prática, né? E os nossos alunos que estavam se formando, muitos retornavam à nossa universidade enquanto eles não entravam no mercado de trabalho para ter contato, para continuar aprendendo, né? Então era uma abertura assim com uma grande quantidade de alunos com diversos interesses, e eu acredito que foi um grande aprendizado nesse tempo inteiro. Então, até 2018, nós mantivemos nossa atividade no Hospital Universitário Gafreguini. Tá? Em 2019, né, que foi ano passado, eu fiz uma atualização do projeto, né? Nós passamos a chamar de Clínica de Nutrição para Adultos. Nós conseguimos um espaço dentro da escola chamado Laboratório de Avaliação e Atenção Nutricional. Era um laboratório que deveria atender práticas da nossa disciplina de avaliação nutricional, que é uma disciplina que eu ministro atualmente na universidade, tá? E tínhamos, né, também cadastrados nesse laboratório diversos projetos de pesquisa e de extensão.
E esse projeto, então, acabou, né, sendo beneficiado também por conta da aquisição de equipamentos, né, computadores, mesas, cadeiras, ar-condicionado, tudo que a gente não tinha dentro do nosso hospital. Então, nós achamos que seria interessante fazer a transferência desse atendimento, primeiro para ficar mais em contato com os alunos da graduação, né, para dar mais estrutura de atendimento, melhor qualidade no atendimento, tanto para os nossos pacientes quanto para os nossos alunos, além de dar uma, né, informatizar, atualizar o atendimento, que era muito importante, porque até 2018 nós utilizávamos somente papel, não utilizávamos nem computador. Olha como a coisa mudou tão rápido, né? Nesse momento, então, nós começamos a fazer a divulgação também do nosso atendimento pelo Instagram, incluindo a marcação de consultas, e nós passamos também a utilizar um aplicativo para atendimento para poder eliminar as diversas cópias, né, o uso excessivo de material que acabava dando um gasto muito maior. Tá? E até que em 2020, né, dando continuidade a esse projeto ainda no laboratório, veio a quarentena, e em março nós percebemos que a gente ia ficar muito tempo, né, sem atividade se a gente não pensasse em fazer algo diferente. Então nós decidimos inaugurar a clínica online, né? Continuamos com a divulgação pelo Instagram, e já que nós estávamos utilizando um aplicativo, isso acabou facilitando, porque eu já tinha experiência do uso desse aplicativo desde o ano anterior. Tá? Então, a nossa clínica de nutrição para adultos, em 2020, ela passou a ser feita e apresentada de forma online, né? E o local de atendimento passou a ser a minha casa. Então, esse é o meu home office, que apresento a vocês. Acabei dando um jeitinho no próprio quarto, a gente foi botando uns quadros e foi trazendo alguns objetos, né, para poder fazer a adaptação, para também que eu pudesse ter qualidade de vida nessa atividade, né? E aí eu achei interessante a gente estar falando das mudanças que a gente teve no atendimento, né? Que até 2018, então eu utilizava papel, a gente atendia telefone, né? Com fio lá no hospital, e a gente não tinha computador, a gente não utilizava o recurso nem do celular dos pacientes, né? E de repente em 2009 a gente conseguiu dar um grande avanço antes da quarentena. Com o uso do celular, a gente percebeu que a maioria dos pacientes tinham celular, sabiam mexer, né? E aí, por conta disso, nós passamos a utilizar o aplicativo, mas ainda fazíamos um atendimento presencial, até que em 2020, com a quarentena, nós acrescentamos, né, esse tipo de entrevista e consulta à distância, né, para os pacientes que tinham acesso à internet. Então, todos os pacientes, né, quando eles procuravam a gente, eles tinham uma forma de estar fazendo algum contato com a nossa equipe. Okay? Eu gostaria de falar rapidamente, né, porque embora seja um projeto de extensão, nós tivemos muitas publicações científicas, né, e durante um tempo nós tínhamos um projeto de pesquisa vinculado a esse projeto de extensão, e que até ano passado a gente tinha uma grande produção. Então nós fizemos, né, desenvolvimento de 6 TCCs de especialização, 40 TCCs da graduação de nutrição, 10 alunos nós tivemos de iniciação científica, 12 alunos de bolsistas do projeto de extensão, que até hoje eu mantenho, e nós enviamos 36 resumos para eventos. Tá? Nós tivemos essas publicações que são relacionadas à clínica, tá? Então foram publicações, essa publicação internacional do ano passado, né? Algumas foram frutos do meu doutorado, que eu também desenvolvi no ambulatório. Então, nós tivemos uma produção grande, né, considerando esse tempo todo. Tá? Eu queria falar um pouquinho agora sobre o perfil dos pacientes. Em 2010, nós tivemos a publicação de um artigo que descreveu a prevalência de síndrome metabólica na população ambulatorial, e eu trouxe um pouquinho assim características demográficas daquele momento, para que a gente possa estar fazendo uma comparação do que aconteceu 8 anos depois. Essa aqui é uma publicação que a gente está ainda em andamento, a gente está fazendo agora, ainda não submetemos, estamos acabando a escrita dela, mas de uma forma geral, nesse período de 2006 a 2018, nós atendemos mais de 1.000 pacientes, tá? Em 2010, quando nós fizemos o primeiro estudo seccional, né, nós observamos que a nossa população era mais feminina do que masculina,
né? E o que a gente observa, né, ao longo do tempo é que houve realmente um aumento na população masculina. Então a gente entende que os homens também estão começando a ter essa preocupação em relação à prevenção de doenças. Isso é uma coisa muito boa, né? Em relação à idade, né, nós tivemos também um aumento, né, da quantidade de pacientes acima de 66 anos, acima de 60 anos, e isso reflete, né, o envelhecimento da população, tá? E também a preocupação com prevenção de doenças, né? Não só o uso de medicamentos, mas como eu posso melhorar a minha saúde, como eu posso reduzir essa quantidade de medicamentos, tá? Observamos também que houve um aumento, né, do percentual de pessoas que não são casadas, de solteiros, tá? E em relação à escolaridade também nós tivemos uma redução, né, de indivíduos no nível menor de escolaridade. Isso também é uma coisa boa, tá? Ou seja, as pessoas estão conseguindo ter acesso mais à escolaridade, pelo menos nessa população que nós estamos atendendo, né? Em 2019, a gente o aplicativo que nós usamos, né, dá relatórios também, e nós pudemos estar, né, baixando, né, como que foi o comportamento, né, dessa clínica quando houve a primeira mudança, que foi a transferência do hospital para a clínica no laboratório de avaliação nutricional. Então nós observamos no início, né, uma quantidade bem pequena, porque estávamos em adaptação de tudo, incluindo do material, do aplicativo, todo mundo estava aprendendo ainda, então nós marcamos uma quantidade pequena de pacientes, mas a gente pode observar que com o tempo, né, esse acompanhamento, né, e essas consultas foram aumentando ao longo do tempo, tendo uma queda, lógico, no final do ano, que é quando a gente está finalizando as nossas atividades para o recesso, né. Em 2020, então, com a criação da clínica de nutrição online, né, a gente também observou um crescimento, né, no início uma grande adaptação nesse período, né, considerando até todas as questões psicológicas da própria equipe de trabalho, né? Então a gente teve um momento de adaptação também à própria quarentena, mas depois de julho nós estamos assim com a agenda lotada, posso dizer para vocês, estamos com a agenda lotada até o final do ano, né, a ponto da gente ter que parar as marcações de primeira consulta e só estamos trabalhando com os retornos para que a gente possa dar mais atenção para os nossos pacientes, tá? O alcance das nossas consultas, que foi uma coisa que chamou a atenção para a gente, né, como a gente faz a divulgação no Instagram, né, e o Instagram é um mundo, né, a gente sabe que a maioria dos nossos pacientes, sim, são localizados no Rio de Janeiro, mas já atendemos pacientes da Bahia, de Porto Seguro, e já atendemos também pacientes de Portugal. Okay? Então, a gente tem observado que não importa onde a pessoa mora, né, basta ela ter um acesso à internet para que a gente possa fazer esse contato. As doenças que nós já atendemos na clínica, ela vai desde pequenas assim, questões mais relacionadas à saúde, como realização de atividade física, né? O paciente quer aumentar a massa muscular, tá? Até questões mais complicadas, como, por exemplo, essa espondilite anquilosante, que é uma doença autoimune, que merece muitos cuidados, né? Assim como pré-cirúrgico de câncer, o paciente vai fazer uma cirurgia e a gente consegue fazer o atendimento antes dessa cirurgia. O paciente está em tratamento para quimioterapia, né? E a gente consegue fazer também um acompanhamento desse paciente, às vezes, muitas vezes semanal, né? Então, dependendo da gravidade do paciente, a gente faz um intervalo menor, né, entre as consultas, tá? Mas de uma forma geral são doenças crônicas, né, relacionadas a excesso de peso, na sua grande maioria, tá? Eu gostaria de falar rapidamente sobre telesaúde, teleconsulta, só para que a gente possa lembrar que isso é uma coisa que não está acontecendo esse ano, né? Isso já acontece há muito tempo, ó, desde 1994 já tem relatos dessa atividade na Austrália, né? Em 2001 no México, né? Na Europa vários países já têm legislação, né, para teleconsulta, né? Na China desde 2010, né, principalmente população rural já é beneficiada, né, com esse tipo de consulta, teleconsulta. Nos Estados Unidos tem um banco muito grande, né, de 50 mil pacientes desde 2003, onde vários artigos já são publicados em que a gente pôde observar que houve redução das internações hospitalares e redução dos custos de atendimento, tá? Além de elevar a elevada satisfação dos pacientes.
Então, a gente já tem publicações, né, sobre telesaúde. Tá? Aqui no Brasil, a gente teve o Conselho de Enfermagem, de Psicologia e de Medicina publicaram suas portarias para autorizar, né, essa atividade remota, que a gente chama, ou online. Tá? O nosso Conselho Federal de Nutricionistas, também desde 18 de março de 2020, publicou a resolução onde ficou autorizado o atendimento remoto. E em 28 ou em agosto, nós tivemos uma prorrogação desse prazo até dia 28 de fevereiro de 2021. Então, até fevereiro de 2021, nós estamos legalmente cobertas para essa atividade. Tá? E aí a nossa clínica, então, começou, né, a fazer a divulgação. Eu tenho um Instagram que eu uso para o meu uso pessoal inicialmente, mas acabei mesclando com a profissão. Eu acho que fica interessante, os pacientes gostam de ver o perfil também do profissional que está acompanhando. Então, eu fiz essa primeira publicação no meu Instagram, né, atendimento nutricional gratuito à distância para adultos, e informei que as marcações seriam pelo meu direct, né, pelo meu DM. Tá? Então, o contato é ou pelo Instagram ou pelo WhatsApp, se o paciente tem mais nos conhece melhor. Nós agendamos o paciente no Google Calendar, né? Onde eu abro a sala do Google Meet dentro do próprio Google Calendar. Essa é a nossa equipe atual. Nós temos, né, eu como na coordenação, nós temos uma bolsista de extensão, temos dois estagiários de nutrição social. Tá? Então, são esses alunos que me acompanham em todas as consultas, né, e que me ajudam a fazer todas as atividades dessa consulta. Tá? Então, eu gostaria de falar rapidamente, vou tentar ser mais objetiva para poder liberar para as perguntas, né, como é a nossa consulta. A nossa consulta eu consigo didaticamente dividir em 3 partes. Tem a pré-consulta, tem a consulta e a pós-consulta. Tá? Na pré-consulta, o que a gente faz? Né? Antes de entrar na sala do Google Meet, a gente pergunta ao paciente, o paciente entra em contato, a gente pergunta qual é o principal motivo, qual é a queixa, tá? Quem indicou esse paciente, para que a gente possa saber, né, como é que foi a forma de contato, que é interessante para a gente saber. Eu já pergunto, né, algumas medidas antropométricas, muitos pacientes têm balança em casa, muitos pacientes têm fita métrica, né, e a gente acaba fazendo uma orientação para que ele possa estar trazendo essa informação. Tá? Às vezes ele traz ou de uma academia ou de um consultório médico que ele foi de forma presencial. Então, são informações que a gente sempre consegue, tá? Embora a gente não esteja aferindo, né? E aí a gente acaba incluindo o paciente no aplicativo, né, com o e-mail. Nós usamos um aplicativo de nutrição em que o paciente passa, então, a fazer parte, né, desse banco de pacientes dentro do nosso aplicativo, tá? Nós enviamos também, ainda na pré-consulta, né, às vezes uns 2 dias ou até um dia antes, a gente envia um questionário de rastreamento metabólico, né? É um questionário que tem uma pontuação, o paciente tem vários sintomas que ele vai clicar de 0 a 4, e à medida que ele for, né, de acordo com o que mais lhe incomoda, a gente vai fazendo uma pontuação que, quando passa de 20 pontos, a gente consegue identificar alterações relacionadas ao consumo de alimentos. Tá? Geralmente a gente manda por e-mail, pelo aplicativo, e o paciente, ao responder, já fica a pontuação, né, direto no aplicativo. Então, eu acho bastante interessante esse questionário, porque mostra um diferencial na abordagem. O paciente consegue entender que nós estamos interessados na sua saúde, a gente pergunta detalhes, né? A gente consegue quantificar os problemas, isso é muito importante. A gente economiza o tempo de consulta, porque a gente já está perguntando tudo antes, tá? E a gente auxilia no diagnóstico também, né? A gente consegue perceber um paciente que tenha uma elevada permeabilidade intestinal, a gente consegue identificar alergias, a gente consegue ver a gravidade dos seus incômodos da doença, tá? Além de favorecer um acompanhamento da evolução, né? Porque a gente pode repetir esse questionário num período de 2 a 3 meses nas consultas subsequentes, tá? Ainda na pré-consulta, né, quando o paciente não tem exames recentes, eu geralmente envio o pedido, né, antes da consulta, porque eu acho que é fundamental a gente fazer uma análise bioquímica, né, uma bioquímica individualizada. Então, esse aqui é um exemplo
dos exames que eu tenho todos, né? Mas dependendo da queixa, eu seleciono alguns, então nem sempre, não mando todos esses. Isso aqui é né, um pedido que eu tenho pronto e eu faço pequenas edições para cada paciente que eu atendo. E aí a gente também faz uma análise dos exames, que o paciente geralmente manda o resultado antes da consulta. Eu faço a análise dos exames antes de iniciar a consulta. Então é nesse momento que eu estou muitas vezes sozinha, né? Depois eu explico para os bolsistas, porque não dá tempo de fazer antes, a relação entre sinais, sintomas e os parâmetros bioquímicos. Eu vou identificar, né? Eu uso muito pontos de corte como valores ideais que são publicados em diversos artigos, ao invés de utilizar os valores recomendados pelos laboratórios, tá? Com isso, eu consigo fazer um ajuste adequado dos suplementos alimentares e eu consigo, né, o paciente acaba tendo mais credibilidade no nosso atendimento por conta, né, das explicações que a gente dá e por conta desse processo individualizado, né, de análise bioquímica, tá? Além disso, né, são muitas coisas que a gente faz antes da consulta, né, a gente faz uma análise do recordatório. O paciente também responde pelo WhatsApp tudo que ele comeu no dia anterior. Nós inserimos esse recordatório 24 horas no aplicativo e aí com isso a gente consegue já ver antes da consulta quais calorias que ele está fazendo, como está a distribuição, né, de macronutrientes desses pacientes. Então, a gente avalia o equilíbrio percentual dos macronutrientes, a gente avalia o perfil de consumo de micronutrientes relacionados à sua queixa ou situação patológica. E a gente tem observado, né, nessa quarentena que muitos pacientes estão fazendo low carb por conta própria, né, estão tendo um consumo elevado de doces por conta de uma ansiedade elevada, né, gostam muito de sucos e bebidas, tipo refrigerante, sucos de fruta que eles acham que é saudável, não que não seja, mas acaba fazendo uma quantidade elevada e fazendo uma concentração elevada também de açúcares, né? Além do consumo de bebida alcoólica, né, justificado pela quarentena, e um consumo também de fast food, porque embora as pessoas estejam em casa, muitos não gostam de preparar o alimento, muitos estão sem cabeça, né, e acabam achando que fica mais confortável pedir um fast food. Além disso, a gente faz o cálculo do gasto energético total desse paciente, para ver se ele está fazendo um consumo abaixo da sua taxa metabólica basal, né? Bom, o que a gente tem observado? Eu trouxe aqui, né, dois pacientes que chamaram, que podem representar a maioria dos pacientes que nós temos atendido. Então, essa paciente de 56 anos, olha, ela relatou um consumo baixíssimo de 561 quilocalorias, né? É uma paciente que está tentando emagrecer, já começou por conta própria e chegou para a gente com esse relato aqui. Olha a quantidade de carboidrato que ela está fazendo, menos que 30%. Isso acabou fazendo uma elevação muito grande do lipídio, 51,8% de lipídio. Isso está totalmente desajustado, né? Uma outra situação, que é um homem de 35 anos, que também quer muito emagrecer, né? Mas assim, não está comendo nem tão pouco, mas o consumo de carboidrato está baixíssimo. Então, hoje em dia, as pessoas, né, se resolvesse, não teria procurado a gente. Então, as pessoas estão achando que cortar o carboidrato da dieta vai resolver realmente o seu problema de excesso de peso. E muitas vezes o que a gente vê é que quando a gente faz o equilíbrio dos macronutrientes, aumenta carboidrato, né, e controla as fontes dos alimentos, a gente faz esse paciente comer até mais e consegue emagrecer, tá? Bom, na consulta, que é o segundo momento, né? A consulta propriamente dita. É o momento da gente conhecer o paciente, de ouvir o paciente, né? A gente vai fazer algumas perguntas a mais para complementar o questionário que fica dentro do aplicativo, se o paciente é vegano, vegetariano, quanto de bebida alcoólica usualmente ele faz, se ele é fumante, né? Então a gente faz algumas complementações. A gente faz orientação, né, da aferição de antropometria, caso ele não tenha feito, muitas vezes ao vivo, a gente levanta, pega uma fita e mostra, tá? E com isso a gente amplia, né, o conhecimento do hábito alimentar. A gente pergunta o que ele não gosta de comer, o que ele gosta, o que ele consegue, né, modificar, se ele está disposto a fazer alguma modificação. A gente dá alguma orientação sobre preparo de alimentos também, tá? Então, é importante esse contato, né, nesse momento, tá?
E aí depois a gente explica ao paciente que ele precisa baixar o aplicativo no seu celular e que a gente faz o nosso contato posterior pelo aplicativo com o uso do celular. Então, pelo celular, ele vai receber o plano alimentar e ele tem um chat, né, que é uma forma da gente fazer o bate-papo, né? E ele tem um diário alimentar que a gente pede para fotografar tudo que ele come e fazer o upload, né, no aplicativo, tá? Então, dúvidas depois da primeira consulta, que é quando ele recebe o plano alimentar, ele tira pelo chat, e é muito comum as dúvidas na primeira semana que o paciente está ainda se adaptando, né? E as fotos, a gente pede que ele faça fotos não só dos pratos saudáveis, mas também de tudo que ele come, né? Porque a gente fala que o nosso plano alimentar é uma proposta que não é 100% para ele seguir, é 70% a 80%. Os outros 20% a 30%, ele pode estar fazendo por conta própria, que vai ser uma pizza, que vai ser uma coxinha, que vai ser uma lasanha, né? Enfim, alimentos que ele goste e que ele mantenha a sua vida social para estar conseguindo, né, manter esse consumo. E aí, então, no aplicativo, a gente tem a apresentação da dieta, olha, o plano alimentar, lista de substituição. Nós acrescentamos diversas receitas que nós testamos também. Tem uma lista de compras, se o paciente quiser utilizar para comprar os alimentos do plano que nós prescrevemos. Tem as prescrições também de suplementos que nós fazemos e informações complementares, tá? Comunicação, então, a gente usa o chat e o diário. Então, o paciente vai fazer a foto da refeição que ele estiver consumindo, mas por conta de uma praticidade, para ele não ficar escrevendo tudo que ele come, né? E o acompanhamento também, o paciente é orientado a somente fazer a medida antropométrica no dia da consulta ou do bate-papo, que às vezes é 15 dias após a primeira consulta, né? Além de ter algumas informações complementares, tá? Então, é assim que aparece para o paciente, olha, o plano alimentar, lista de compra, receitas, prescrições, tem a parte da antropometria e tem o Messenger, né, que é o chat, além do diário alimentar. Bom, pós-consulta, nosso terceiro momento, né? É quando o paciente vai sair da sala do Google Meet e eu fico com os alunos simplesmente finalizando o plano alimentar, porque acaba demorando um pouco, né? Geralmente a gente fica até quase 1 hora após a consulta, tá? Fazendo isso. Quando a gente consegue fazer entre um intervalo e outro, beleza, mas quando a gente não consegue, às vezes a gente acumula tudo para o final de todas as consultas para estar finalizando os planos alimentares. Então, nós finalizamos o plano alimentar do paciente. Geralmente, eu elaboro as prescrições dos suplementos, tá? Os suplementos alimentares, né? Aminoácido, vitaminas, minerais, tá? Fibras. Dependendo de cada caso, eu vou estar prescrevendo suplementos diferenciados, tá? Enzimas também, faço prescrição. E a gente comenta sobre o paciente, sobre como tem que ser o retorno desse paciente. A gente traça um plano, né, para a próxima consulta do paciente. Então, esse aqui é um exemplo de um plano alimentar que geralmente o aplicativo já apresenta, tá? É assim que o paciente vê, ok? Esse aqui é um exemplo de uma suplementação, né? Esse aqui foi um paciente de 80 anos, que ele estava com uma pangastrite, então foi uma fórmula que tinha enzimas e lactobacilos, ok? E eu também oriento, né? Quer dizer, eu informo os meus pacientes que caso eles queiram olhar receitas também, além do aplicativo, tem as receitas no meu Instagram, que às vezes eu faço vídeo, eu apresento as receitas, como fazer. As minhas alunas também abriram um Instagram que apresentam também as suas receitas, tá? Então aqui são alguns exemplos, né, do que eu mostro para eles, como um bolinho de caneca. É muito comum essas receitas individuais para que o paciente não precise fazer um tabuleiro inteiro e achar que tem que comer o tabuleiro todo, né? Então, quando isso acontece, eu oriento a congelar metade da receita, ou então fazer assim, estou com vontade de comer um bolinho, eu vou e faço um bolinho, eu vou comer e não vai sobrar. Eu não vou ficar com a obrigação de estar comendo esse bolo depois, só naquele momento que me deu vontade, né? Esse shake também é um shake bem famoso que a gente acaba prescrevendo por conta de eu conseguir colocar várias substâncias que talvez o paciente não iria consumir isolada, como algumas ervas. Quando a gente bate tudo com fruta congelada, né, e coloca uma proteína em pó,
eu acabo tendo, né, uma bebida anti-inflamatória e com proteína, porque é importante para o nosso paciente. A gente sabe que o consumo de proteína nas pequenas refeições, muitas vezes o paciente não consegue atingir, tá? E também as receitas como pães, alternativa de pães, como um pão de fermentação natural, né, usando o levain, né, que é o fermento natural, ok? Então, as nossas primeiras consultas, geralmente elas levam 2 horas, a gente tem nos retornos 1 hora, né? E a gente tem os retornos rápidos semanais, quando o paciente, a gente percebe que o paciente realmente está precisando de um contato maior nosso. Então, geralmente, além desse bate-papo, né, eu começo o bate-papo também pelo WhatsApp, e eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, de um contato de uma paciente que eu já estava fazendo o contato semanal, toda semana com ela não estava bem, uma paciente com uma espondilite anquilosante, ela sente muitas dores articulares no corpo inteiro, né? E aí, um belo dia, ela sabendo que eu abri esse canal do WhatsApp com ela quis me dar uma atualização sobre como ela estava, né? Ela disse que melhorou bastante, ela tirou os cítricos e o açúcar e fez uma grande diferença nas dores, né? Ela, enfim, trouxe a informação e eu procuro valorizar. Poxa, que bom, né? A gente procura manter esse contato, é importante estreitar essa relação quando a gente percebe que o paciente está precisando de uma atenção maior, né? E anteontem ela acabou fazendo o aniversário de casamento, me mandou, né, um bolo que ela fez, né, que foi uma receita que ela fez, ela me mandou inclusive a receita, não fui eu que dei para ela, que usou, né, só ingredientes orgânicos, né, açúcar de coco, uma farinha de mandioca especial chamada zaia, enfim, fiquei muito feliz com esses retornos dela, né? Então é um momento em que nós estamos aprendendo e o paciente também está aprendendo nesse processo de autoconhecimento, tá? Bom, temos desafios, né? Para finalizar, nós temos desafios do atendimento remoto, porque depende muito da colaboração do paciente, né? Para as medidas antropométricas, principalmente, a gente não faz exame físico, né? A gente se baseia naquele questionário de rastreamento metabólico, que é muita pergunta, né? Mas alguma coisa pode escapar, tá? As consultas têm sido mais demoradas, talvez porque eu estou na minha casa, o paciente está na casa dele, então está todo mundo com menos estresse, né? Porque não precisa estar pegando engarrafamento de 2 horas para voltar para casa, né? E nem para ir para o ambulatório. Também não tem o controle nas interrupções do dia a dia, né? É uma campainha que toca, o correio, é o cachorro, é filho, é vizinho. Então, são assim, uma falta de controle que nós temos, né? E também a gente não tem interação com outros profissionais, né? A gente, se tivesse num hospital, por exemplo, numa clínica, eu posso estar perguntando ao meu colega, eu posso, uma coisa mais próxima, né? Eu até consigo se eu mandar uma mensagem, mas às vezes a presença, alguns profissionais sentem falta disso, tá? Mas temos muitas potencialidades, né? Isso que é importante falar. A gente tem um aumento da adesão, a gente amplia a oferta para áreas distantes, a gente acaba fazendo um diagnóstico mais preciso, porque acaba tendo mais tempo de estudar esse paciente, a gente acaba tendo uma agilidade no tratamento, né? O envolvimento com aquele paciente começa muitas vezes antes, mas no momento da consulta, a consulta fica mais ágil. Isso que eu acho importante, tá? Existe também a redução da mobilidade do paciente e do profissional, redução dos custos, isso é muito importante, redução dos custos, tá? E o paciente pode acessar de casa ou até dentro do carro. Eu tenho um paciente que eu já atendi 3 pacientes dentro do carro deles, né? Eles no carro deles e eu na minha casa atendendo, tá? E algumas sugestões finais, né? Importantes para que vocês possam, quem tiver interesse, né, para se preservar, estipular a hora de descanso, né? Estipular dias para tirar as dúvidas do paciente, senão você fica à disposição o tempo inteiro do paciente. Eu acho que não é assim, a gente tem que ter dias certos de ter o contato com o paciente. Escolher uma plataforma robusta, né? A gente usa o Google Meet, mas já usamos o Zoom no início, quando a gente não sabia mexer no Google Meet. Mas enfim, o Zoom tem, né, o problema de depois de 40 minutos, quando tem mais de uma pessoa na sala, ele interrompe a reunião. Verifique, invista na sua internet. Eu acho que é importante ter uma internet boa, porque vocês vão utilizar muito, né? Para pacientes idosos, é interessante criar algumas orientações para entrar na consulta, um passo a passo de como entrar no Google Meet, onde fica o chat do Google Meet, onde fica o microfone, onde que é a câmera, né, para a gente poder estar
fechando ou abrindo. Então, são informações básicas que são importantes. Procure trabalhar a iluminação do seu ambiente, né? Eu estou com uma luz aqui no meu rosto, né? Está bem mostrando para que a gente possa mostrar empatia com o paciente, né? Não deixe muito escuro a parte do seu rosto para que o paciente possa perceber que você está olhando para ele, né? Que você está interessado no problema dele, né? Estude seu paciente antes de iniciar a consulta, né? Deixe sempre um copo d'água, né, um cafezinho, um chá para você, para que você possa também se hidratar, né? A gente cuida dos outros, mas também a gente tem que se cuidar, né? E envie mensagens interconsulta, né? Como eu fiz com essa paciente que eu mostrei para vocês. Fica a dica aí de algumas pequenas sugestões, tá? Então eu só queria agradecer muito essa oportunidade, dizer que durante todo esse período de 2020 nós pensamos, né, em várias questões que fez a gente continuar trabalhando e conseguindo trabalhar a nossa cabeça, porque a gente está ajudando outras pessoas, né? Nós estamos ativos, né? E isso é o fruto de uma certa flexibilidade, né, para o problema, adaptação e aprendizado contínuo. Eu fiz alguns cursos, né, de preparo de aulas online, né? Aprendi como mexer, tive pessoas na minha família que me ajudou também. Então é o tempo inteiro assim, a gente recebe e depois a gente doa, tá? E eu queria muito agradecer essa oportunidade e agora estou à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, curiosidade do nosso atendimento. Obrigada.